Vamos mais uma vez fazer a nossa reflexão do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Antes de iniciarmos essa reflexão, gostaria de deixar aqui os sentimentos a todos aqueles e aquelas que foram vítimas do coronavírus, que perderam sua vida, que os familiares encontram-se tristes, doloridos por esta grande perca. Nós sabemos que já são mais de 300 mil pessoas que foram contaminadas, já são mais de 15 mil pessoas que perderam a vida. Então nós colocamos neste momento também as nossas orações na intenção de toda esta triste realidade que estamos vivendo. O Evangelho de hoje nos traz algo bastante profundo, onde Jesus coloca duas coisas importantes e que deixaram os discípulos um tanto quanto embaralhados, perdidos diante da colocação de Jesus, devido a não entender o que ele estava querendo deixar como recado, como mensagem. Jesus disse que em pouco tempo ele ia os deixar, mas também em pouco tempo ele ia voltar. Jesus disse ainda que eles iriam chorar, ficarem tristes, mas depois, ao mesmo tempo, iriam estar alegres, felizes. O que Jesus quis dizer com isso e ao mesmo tempo, os discípulos não entenderam. Jesus ele estava fazendo menção diante de tudo aquilo que ele iria passar, diante de tudo aquilo que ele viveu. Primeiro, os discípulos choraram a sua morte. Ficaram perdidos, sem direção, e depois se alegraram, ficaram felizes quando ficaram sabendo que Jesus estava vivo e estava ressuscitado. Demorou um tempo, é verdade, para que eles assimilassem o que Jesus tinha colocado e o que Jesus tinha anunciado da sua ressurreição. Mas depois que eles compreenderam tudo aquilo que Jesus tinha colocado, eles passaram a ser fortes e encorajados a enfrentar o mundo, o Império Romano, a religião oficial da época, para anunciar a Boa Nova, anunciar o Evangelho e, em palavras e gestos, como já vimos anteriormente, construir o reino de Deus. Nós sabemos também que Jesus estava preparando-os para a sua subida ao Pai. Ele não iria mais se manifestar, porque a manifestação de Jesus nesse tempo que nós estamos vivenciando, que é o tempo pascal, Jesus se fez presente de forma ressuscitada em vários momentos e Jesus estava preparando os discípulos para que eles entendessem que iria chegar o momento que ele não mais ia se manifestar e ele ia voltar à glória de Deus. Mas que os discípulos continuassem a sua missão, o seu desejo, o seu propósito no mundo, na história, na sociedade e na comunidade, às quais os discípulos tiveram a responsabilidade de organizar. Tiveram também, por meio da liderança de Pedro, de fundar e organizar a igreja, que é o grande legado de Jesus. A igreja é o sinal real, concreto, do reino de Deus no mundo. Então, os discípulos organizaram a vida de comunidade
organizaram também a igreja como instituição. Isso que o texto nos coloca nesse dia, que cada um de nós, como cristãos e cristãs, discípulos e discípulas de Jesus no tempo presente, possamos ser esse sinal do evangelho vivo, concreto, no tempo e na história. E também sermos igreja viva, que testemunha as verdades da fé, do amor e do sonho de Deus para a humanidade. Essa humanidade que encontra-se perdida, perversa, encontra-se triste, encontra-se ameaçada. Nós percebemos e sentimos que o meio ambiente, a natureza, que é o sinal mais visível da criação de Deus, que a todo tempo está sendo ameaçada, destruída, e ela também, como ser vivo, ela também cobra de forma assim contundente as agressões que sofre. Estamos presenciando muita coisa que é o reflexo da perversidade, da ganância, da ambição do ser humano. Que nós possamos testemunhar e contrapor a tudo isso, mostrando o caminho que é aquele que Jesus nos propôs, que é o caminho que nos leva a compreendermos a verdade, a eternidade, o amor, a fraternidade entre os povos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.